Agradecemos aos organizadores da semana, de todas as casas espíritas, e rogamos que os objetivos desta semana, sobre o amparo de Jesus, seja atingido. Queremos agradecer a Deus, a Jesus e ao querido amigo professor Eurípides pela oportunidade de trabalho que nós estamos tendo nesta noite. E queremos convidar para darmos início à abertura da Semana Espírita, a 7ª Semana Espírita Olimpiense, a companheira Elaine do Fórum da Caridade. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós damos início, então, à 7ª Semana Espírita Olimpiense, Amor, Paz, União, cujo tema esse ano é o Céu e o Inferno, 150 anos do Céu e Inferno. E sempre com o objetivo de podermos estar reunidos, unidos, em torno dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, e que esses momentos nos tragam mais união entre as casas de Olímpia e região. Nós temos também o nosso companheiro espírito. E é assim, então, que nós vamos ver aqui a programação de toda a semana, onde nós teremos abertura hoje com a palestra da Eloá Terezinha dos Santos na Luz, que é aqui trabalhadora da casa, e o tema será Justiça Divina. Amanhã nós teremos, no dia 29, terça-feira, a palestra com José Eurípides Garcia, da cidade de Igarapava, que será no Fora da Caridade Não Há Salvação, que fica na Rua Bernardino de Campos, 850, no centro. E o tema será Vida no Mundo Espiritual. Na quarta-feira, dia 30, teremos a palestra com Israel Sestari Júnior, da cidade de São José do Rio Preto, que será realizada na Cruzada Assistencial Espírita Cristã, que fica na Rua Duque de Caxias, 257, no centro. E o tema será o que é o Espiritismo, que é Espiritismo. Na quinta-feira, dia 1º de outubro, nós teremos a palestra com o Jusemar Losses Rios, da cidade de Catanduva, que será realizada no Centro Espírita Allan Kardec, que fica localizado na Rua General Osório, 910, no centro, com o tema Jesus e Pedro, Espiritismo e Nós. E no dia 2 de outubro, na sexta-feira, às 20 horas, teremos a palestra com Flávio Catalano, da cidade de Ibitinga, que será realizada na Sociedade Cristã de Cultura Espírita, O Semeador, que fica na Rua Ângelo Santinho, 251, no Jardim Campo Belo, com o tema Céu e Inferno. Então, hoje, para nós darmos início às atividades da noite, nós vamos pedir a Dona Bíblia depois para fazer a prece inicial e representar os dirigentes de todas as casas espíritas de Olímpia, que são o Lar Espírita Eurípides Barçanufo, cuja presidente é a Dona Milta Augusta Martins Moraes. O Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, cuja presidente é Patrícia Michele Blanco. Cruzada Assistencial Espírita Cristã, cujo presidente é Adevair Biagione. Centro Espírita Allan Kardec, com o presidente Adilson Fernando Pereira. Sociedade Cristã de Cultura Espírita, O Semeador, cujo presidente é João Batista Dias Magalhães. Grupo Espírita da Prece, cujo presidente é Haroldo Mendes de Lima. E a nossa palestrante de hoje, a Eloá, ela pediu para ser apresentada apenas como uma trabalhadora da casa. Então, a partir de agora, da sequência, nós vamos ter a
apresentação do coral aqui da casa e depois a prece. Então nós convidamos os integrantes do coral para adentrar. Comemoramos o Sesc Centenário da edição do livro Céu e Inferno, subtitulado A Justiça Divina. Kardec dá essa definição para o livro, que é um exame comparável das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e os demônios, sobre as penas, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. No final do século XIX, a humanidade recebeu o celeiro de luz organizado no plano espiritual, que foi observado, analisado e codificado pela mente lúcida e inteligente do missionário libanês Allan Kardec. Neste período, exatamente no dia 1º de agosto de 1865, a quarta obra da codificação espírita vinha a lume para esclarecer a todos distintamente questões e temas que, muito embora já fossem conhecidos, só então seriam abordados com sabedoria, objetividade, clareza e lucidez, características que distinguem os escritos do codificador da doutrina. Tratava-se nada mais, nada menos que o desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos, intitulado Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Terrestres, Penas e Gozos Futuros. O livro Céu e Inferno faz um exame comparado dessas doutrinas da passagem da vida corporal à vida espiritual. E ele trata então das penalidades e recompensas futuras, aborda as questões anjos e demônios, bem como das penas eternas, complementando com numerosos exemplos a situação real da alma durante e depois da sua morte. Essa visão espírita vai mudar totalmente o conceito que a humanidade tinha nas questões referentes a céu, inferno, purgatório. E Kardec fala
eu queria deixar assim, que ficasse muito claro para todo mundo, que Kardec não criou, ele não ficou sentado pensando no sistema para poder dizer isso para a humanidade. O que ele coloca neste livro é fruto de observação, de uma catalogação de todos os fenômenos que aconteciam e das evocações que eram feitas aos espíritos para relatarem a real condição do espírito na hora da sua morte e depois dela. Porque até então, o céu, o inferno, o purgatório, as penas eternas eram trazidas por conceitos religiosos. E ele, na sua evocação, na segunda parte do livro, ele traz todos os exemplos. Depois nós vamos ver nos slides. Todos os exemplos referentes aos espíritos felizes, aos suicidas, aos espíritos felizes. E ele vai trazendo a narrativa desses espíritos pelo processo mediúnico. E aí, ao fechar o estudo de todas essas manifestações, ele vai dizendo e vai contrapondo as teorias do céu, do inferno, do purgatório. Ele vai demonstrando uma lógica aquilo que é possível e aquilo que é impossível de acontecer. Então, é um livro que eu sei que muitos espíritas somente sabem a presença dele, mas não o estudaram. E hoje, nesse mundo conturbado que nós nos encontramos, nós precisamos entender a justiça divina, porque senão eu não vou conseguir aplacar a minha dor. Eu não vou conseguir entender a dor daquele que está ao meu lado. E quanto mais conhecimento, quanto mais eu me aprofundar dentro do conhecimento de lei divina, mais serenidade para o enfrentamento daquilo que é o nosso patrimônio individual, do qual nós estamos sofrendo a ação e a reação prevista na lei divina. Porque a justiça divina é lei de amor. Então eu preciso trabalhar os conceitos que eu tenho enraizado na minha memória espiritual do que é justiça divina. Eu preciso me desprender daquilo que foi trabalhado a nível da minha intimidade espiritual ao longo das minhas reencarnações, daquilo que eu fui constituindo de conceito de justiça. Então o livro O Céu e o Inferno está assim trabalhado. Primeira parte ele chama de doutrina. E os temas trabalhados: o porvir e o nada, a terror da morte, o céu, o inferno, o purgatório, a doutrina das penas eternas. O capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, ele tem como subitem o Código Penal da vida futura. E é nele que nós vamos nos aprofundar nesta noite. Fala dos anjos, dos demônios, da intervenção dos demônios nas modernas manifestações, da proibição de evocar os mortos. E a segunda parte são os exemplos. Os números que estão à frente é o relato de cada espírito que se identifica e conta a sua real condição no mundo espiritual. Dr. Haroldo,
Dutra Dias recomenda que nós façamos a leitura deste livro acompanhado de 2 livros de André Luiz. Um deles, Libertação, e o outro, Entre o Céu e a Terra, para que a gente possa ir acompanhando os exemplos dos casos que acontecem, para que a gente realmente se apodere, para que a gente realmente se aproprie deste conhecimento de justiça divina. Pedindo licença aos advogados presentes, para a minha especialidade, mas para a gente falar de justiça, a gente lembra de lei, e nós vamos então falar do Livro dos Espíritos, sobre, é o 3º livro das leis morais. Porque eu gostaria que vocês me acompanhassem a linha de raciocínio, para que a gente tivesse bem claro o conceito de lei, da lei divina, porque senão a gente não consegue fazer a comparação daquilo que nós estamos submetidos. Porque como nós agimos na estrutura energética que trazemos enquanto espíritos, os nossos conceitos de justiça, de lei, ele ainda não está adequado. Então nós vamos precisar fazer um acompanhamento, porque se eu estivesse numa sala de aula, agora seria o momento de eu perguntar a cada um aqui presente o que é para você lei, como que é a lei natural, como é que a lei divina acontece, para eu saber o que cada um traz. Então eu vou pedir desculpas para quem já estudou bastante e sabe disso, mas só para a gente fazer uma condução de pensamento, para que a gente consiga fechar as nossas questões de leis, para depois nós realmente falarmos de justiça divina. O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. A única lei verdadeira, indispensável à felicidade do homem. Não sou eu que estou dizendo. É Kardec na questão 614. A única, indispensável à felicidade do homem. Porque ele indica o que fazer e o que não deve fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Se eu estou sofrendo hoje, eu posso chegar à conclusão de que o meu sofrimento está ligado ao meu afastamento do contexto de lei divina. Que tipos de leis a lei natural abarca? A lei natural abarca 2 tipos. Então, a lei divina, nós podemos classificar em 2: as leis físicas e as leis morais. As leis físicas vão regular toda a ciência, vai regular as questões que dizem a matéria bruta, aos fenômenos. E as leis morais dizem respeito ao homem, considerando em si mesmo as suas relações com o Criador e com os seus semelhantes. A lei natural é mutável. Por quê? A lei divina é eterna. É imutável como o próprio Deus. Se ela fosse imutável, não haveria estabilidade no universo.
Somente as leis que são regidas e feitas pelos homens é que são mutáveis. Portanto, eu vou ter contextos de leis regulando o funcionamento da sociedade na qual eu estou inserido, e que muda de tempos em tempos. Porque, sendo expressão da mesma lei, a ciência e a religião se distanciaram ao longo do tempo. Foi o progresso intelectual verificado nos últimos tempos, não acompanhado do progresso moral. E aí houve o distanciamento, porque nós estamos falando da mesma lei, só que nós estamos... Porque quando a ciência estuda o fenômeno, que eclipse que nós assistimos ontem, por exemplo, ela só vai explicar, porque as leis que regem o fenômeno do eclipse solar, do eclipse da lua, ele é divino. A movimentação dos astros, a posição no espaço, o que regula é lei divina. O homem no laboratório descobre o funcionamento, mas o que faz a rotação é lei divina. O que dá o nome de lei da gravidade foi uma descoberta de um cientista que ficou estudando. Mas a lei da gravidade é uma lei divina. Então eu preciso lembrar que é uma lei só, eu só estou dividindo em duas para que eu possa entender. Porque temos tanta tecnologia hoje e ainda temos gente que mancha as mãos de sangue. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a essa questão. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor, olha quem compreende melhor a lei, são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Todos vão compreender um dia. Os homens de bem, no Evangelho, quem ainda não teve a oportunidade, tem todas as características do homem de bem. Se eu ainda não sou um homem de bem, meu único caminho, está dizendo aqui, você tem que procurar. Mas você tem que querer. Porque não basta eu falar assim, fui na casa tal, já passei pela casa tal, já passei pela casa tal, já fui em tal lugar, já fui para outro lugar e não achei. Não achei o que eu estou procurando. Se você não achou, desculpa falar, mas você não quis. Porque quando você acionar na sua intimidade espiritual a vontade de querer conhecer, você não precisa nem sair do lugar. Não mesmo. Porque você vai sinalizar, o seu pensamento vai sinalizar a sua busca, e aquilo que você verdadeiramente está procurando vai chegar. Então, se você não entende por que você está sofrendo, busque encontrar aquilo que está faltando para você entender por que você está sofrendo. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova
compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem a cada dia do embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido dele se esclarecerem? Se eu fixar o meu pensamento em uma única encarnação, se eu trouxer o meu olhar somente para essa encarnação presente, eu não vou encontrar a resposta das minhas dúvidas, não vou entender justiça divina, porque eu não posso conceber Deus dando privilégios a ninguém. A uns Ele dá sabedoria, compreensão, o dom da música, o dom das artes em geral, e aos outros sofrimento, dor, desarmonia na família. Nós estamos falando de lei divina. Então nós estamos sujeitos à justiça das diversas encarnações. Eu preciso estender, eu preciso pensar na minha vida como espírito e não como um corpo vivendo experiências espirituais. Eu preciso refletir na minha vida, me olhando como espírito, porque senão eu não vou ampliar o meu entendimento de justiça. E aí Kardec faz a pergunta mais instigante: aonde está escrita a lei divina? Se nós fôssemos adeptos de outras religiões, nós estaríamos dizendo na Bíblia, na Torá, e os Espíritos respondem que ela está escrito na nossa consciência. Percebam que não é em algo material que eu vou carregar para o resto da minha existência, uma vez que eu sou um Espírito eterno. Porque Deus é Deus de amor, de justiça. Ele não dá temporariamente a consciência para um e tira do outro. E eu preciso entender isso. E nesse contexto, eu preciso entender que diante do meu olhar, enquanto espírito encarnado, eu tenho algo que me sinaliza, que é a continuação da resposta. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria então de a revelar? Lógico, não é? Se está na minha consciência, por que Deus pediu? Para que precisou revelar? Por que Moisés recebe a revelação? A resposta: porque ele esquecera, no meu ponto de vista, a pior coisa, menosprezamos. Então, eu esqueci em alguns momentos, transgredi, sofro dor, menosprezei. Acredito eu que a dor é maior quando eu menosprezo, porque os meus atos, porque o conhecimento, melhor dizendo, o conhecimento traz a responsabilidade. E é por isso que a doutrina espírita nos coloca de frente com os nossos próprios atos. Os livros da codificação todos estão sempre nos mostrando aquilo que nós precisamos movimentar e entender que nós somos
os artífices do nosso próprio progresso espiritual. Então, enquanto eu não entender isso, eu vou continuar culpando as pessoas que estão ao meu lado. Sou eu que não tenho paciência, é o fulano que me irrita. Perceba? Portanto, a doutrina espírita é mais um lembrete. O fato de nós estarmos aqui falando disso é mais um lembrete. É como se nós fôssemos uma grande porta de geladeira que Deus vai colocando os bilhetinhos. Porque acho que na casa de todo mundo a gente prega pecado na porta da geladeira, né? Deve ser porque é um lugar bom de passear, né? A gente toda hora vai lá visitar, mas tem lá o bilhetinho. Lembre-se, você está no contexto de lei divina. Lembre-se, você é um espírito eterno. Lembre-se, você vai responder pelos seus atos. E como é que Deus fez isso? Ele deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados, com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, quando a gente estiver escutando, lembrando das palestras do Chico, pegando os livros, que nós escutamos de Val, que nós vamos escutando e vendo todos os recados que nós recebemos, e hoje com a internet, com o Google aí, com tanta coisa chegando até nós, é porque se nós, hoje é o período da nossa história que nós temos mais informação, mas também é o período da nossa história que tem mais compulsão social. Então nós encontramos em todos os lugares lembretes de Jesus. Bom dia, que Jesus te abençoe, que o seu dia seja pleno de paz e de harmonia, para que você vá se lembrando e fazendo as suas referências de que você é um espírito eterno, que você está dentro de um contexto, para que você possa enfrentar as suas dificuldades diárias com serenidade, com harmonia, porque é esse o tempo que nós estamos vivendo. Se ele deu aos homens a missão de revelar, qual é o tipo mais perfeito? Em quem nós devemos acreditar mais? Porque nós tivemos vários profetas. Os profetas vinham prenunciando a vinda de Jesus antes de Moisés. Se nós pegarmos o estudo do Velho Testamento, nós vamos verificar que antes já havia a fala da vinda do Messias. Por quê? Porque não é um acaso. Tudo está programado. Quando a espiritualidade se programa para fazer a humanidade avançar, tem os passos. Igual quando nós vamos à escola, iniciamos lá no maternal, hoje a gente tem que iniciar na creche, período bem anterior do que na época que nós fomos para a escola. Tudo é programado, passo a passo. Então, a gente não pode se sentir barco ao léu. Por mais difícil que esteja a nossa situação, nós precisamos nos lembrar que somos comandados por Deus, que é Ele que rege a nossa vida, que são as leis dele que dizem o que nós estamos precisando para avançarmos enquanto espíritos. Mais uma vez vou lembrá-los, porque nós já vimos que é só lembrete, porque está tudo aí. Somos nós que promovemos o nosso avanço espiritual. Os protetores nos auxiliam para que a gente se mantenha firme e possa aqui estar, cumprindo com os nossos compromissos reencarnatórios, que tem como objetivo maior o nosso progresso espiritual, e que nós vamos precisar, para promover esse progresso espiritual, fazermos as modificações dos sentimentos adoecidos
que tem impedido o nosso avanço. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Compreendendo então, as leis naturais foi dividido em 10 partes por Moisés. Então nós temos a lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, igualdade, liberdade, enfim. Uma só, não são 3 leis, é mais uma só. De justiça, de amor e caridade. E segundo os Espíritos, ela é a mais importante, porque ela contém todas as outras. Então, lei de justiça, amor e caridade é uma lei só, não estou falando de 3 leis. Nem Kardec está falando. É uma só. E para que a gente possa, então, adentrar no mesmo tema da noite, como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. Quem determina os direitos? 2 coisas os determinam: a lei humana e a lei natural. Eu estou preso nos 2 conceitos quando eu estou encarnado. Tendo os homens feitos leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter. Então, a lei humana, ela vai sendo pensada para regulamentar a sociedade na qual nós estamos inseridos. E a lei divina rege os fenômenos físicos, o que se relaciona aos fenômenos materiais, e nos mostra as leis morais, que são elas que vão trazer o código, numa linguagem atual, tutorial dos nossos relacionamentos. Portanto, o nosso conceito de justiça nem sempre foi assim. Nunca foi tão claro. E nós vamos sentir exatamente que ele não foi claro. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, os 10 mandamentos são leis divinas. Mas o que regia até Moisés receber as leis divinas era um contexto mais ou menos assim. Se alguém roubasse uma ovelha do vizinho, aquele que havia sido lesado achava-se no direito de ir lá, pegar todas as ovelhas do vizinho e matava todos os membros da família. Ele se sentia no direito de vingar. Se alguém fosse ferido, a pessoa no ato da justiça ia lá e matava todo mundo. Meu sogro contava uma história. Meu sogro é descendente, bom, sobrenome Nadruz, descendência síria, que junto das famílias que moravam, dos sírios que haviam vindo ao Brasil depois da guerra, depois de uns 20 anos da guerra terminada, aparece uma pessoa no Monte Azul Paulista e mata todos os membros
preso. Ele disse que ele tinha vindo para vingar, para fazer justiça de sangue, de um crime que havia sido cometido por um membro daquela família há mais de 40 anos. A pessoa não tinha 25. E o delegado pergunta para ele, então, por que você fez isso? Se você não era nem nascido na época que aconteceu o crime. Ele falou, porque eu herdei. Ele sai de lá e vem fazer a execução aqui. Então, isto, em algumas culturas, este conceito de justiça, vingança, está enraizado nas nossas culturas. Porque a gente só não nasceu no Brasil. Estamos no Brasil hoje. O nosso patrimônio espiritual traz também este conceito. Percebendo então a desigualdade do ato de vingança, Moisés abre uma concessão. Ele abre uma concessão para a vingança. Porque Moisés recebe as leis divinas. E ele estipula umas outras tantas leis que ele também diz que é de origem divina para poder regular o povo hebreu, que ainda era muito embrutecido e não conseguia se entender, porque estava saindo de um período, de um longo período de servidão na casa do Egito, na casa do faraó. Então ele concede, ele faz uma concessão da justiça, da vingança, e ele estabelece. E nas outras leis que não dos 10 mandamentos, mas que ele também apresentou para o povo como lei divina. Fazendo a concessão, então, ele diz: olho por olho, dente por dente. Nesse momento, ele melhora a condição da justiça que era praticada. Aos nossos olhos hoje, não. Mas aos olhos, se nós fizermos uma análise cronológica dentro de como era antes e como era depois do Moisés, nós vamos ver a concessão. Por quê? Porque a pena vai ficar proporcional ao agravo. Se eu romper uma ovelha, por que precisa pegar todas as linhas e matar minha família inteira? E é nesse conceito, com essa ideia de justiça e vingança, que o povo precisava ser trabalhado de uma forma para aprender a respeitar a lei divina, portanto, respeitar Deus. Depois de Moisés, chega Jesus. Como que é a ambientação na época de Jesus? Porque foi muito tempo depois. O povo ficou sendo regido pela lei mosaica. Chega Jesus, e quando Jesus chega a Galileia para começar a iniciar o início do seu trabalho, nós vamos encontrar a Grécia com o seu alto desenvolvimento no campo intelectual. A Grécia era reconhecida pela intelectualidade humana. Tanto, até hoje nós fazemos referências ao teatro grego, à literatura, aos filósofos, Sócrates, Platão, os matemáticos, a intelectualidade no auge, extremamente aflorada dentro do contexto da humanidade.
Por outro lado, o Império Romano dominando tudo. Império Romano, neste período, traz um alto senso de desenvolvimento social, porque ele traz na sua organização de Império Romano, ele organiza um exército, ele organiza um sistema de correio, ele organiza irrigação e ele organiza a política. O nosso direito hoje, se eu estiver enganada, me digam os advogados presentes. Direito romano começa a trazer todo o direito como nós conhecemos hoje, ele começou lá no Império Romano. Então não é de agora. E o Império Romano vai conquistando o mundo e vai impondo uma nova forma de convivência social. Mas era comum ainda, naquela época que Jesus começa a pregação, se alguém fosse pego em adultério, somente a mulher era apedrejada. Ninguém se constrangia de fazer de um semelhante escravo. Pior do que constranger o semelhante à escravidão era ainda o ato praticado para que eles não fugissem. Os senhores cegavam os seus escravos para evitar que eles fugissem, fossem mulheres, crianças, idosos. Os senadores acumulavam a dupla função de legislador e de executor. Era mais um visto de crueldade e vingança do que propriamente de justiça, porque eles condenavam por faltas mínimas o semelhante às galeras para o resto da vida. Os senhores traziam na sua concepção que o trabalho deveria, se entregavam ao ócio, ninguém trabalhava, se cercavam de escravos e eles não faziam nada, porque senão iria diminuir o seu valor, o seu status social. Até mesmo a educação das crianças era delegada aos escravos. Que, se fosse a família muito abastada, o escravo era levado à Grécia para estudar, para depois vir fazer a formação dos filhos. E a humanidade então acalentava esta concepção de lei, de modo que a justiça então era disfarçada de um poder. E se eu tivesse o poder, eu fazia do jeito que eu acreditasse que deveria ser feito. E esta crueldade, esta vingança, era o que imperava naquele momento, na sociedade, quando Jesus chega para dizer tudo que ele veio dizer para a gente. Aí a gente começa a ter uma ideia da dificuldade que ele teve para mostrar a lei de amor, de justiça e de caridade. Porque Jesus, ele mesmo diz no Evangelho, que ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar o seu verdadeiro sentido e apropriá-la
ao grau de adiantamento dos homens da época. E aí então, quando os doutores da lei apresentam a ele a mulher adúltera e perguntam para o tentarem aceitar o evangelho, manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. E aí Jesus diz a frase que vai mudar para sempre o contexto de justiça que era acalentado pelas pessoas da época. Ele responde: aquele que estiver sem pecado, atire o primeiro pedra. E segundo São João, todos os que estavam presentes começaram a se retirar do ambiente, a começar pelos mais velhos. A autoridade moral de Jesus era tamanha que ninguém teve coragem de sequer levantar os olhos para julgar. E quando nós mudamos o conceito da justiça divina, que ele começa a apresentar um outro ângulo sobre Deus, ele traz para a humanidade o que nós precisamos cultivar hoje: esperança. Eu preciso, diante do meu contexto de dor, alimentar na minha alma a esperança como Espírito eterno. Eu preciso encarar as minhas dificuldades, visando que elas são passageiras, que eu não estou preso a elas. Derrubar das minhas estruturas de memória espiritual o conceito da penalidade eterna. Porque Jesus veio mudar justamente na sua vivência, veio nos mostrar que somos regidos por Deus, Pai amoroso, Pai misericordioso. E é isso que Kardec faz no livro Céu e Inferno. Ele recupera a ideia do Pai misericordioso, do Pai amoroso. Porque a doutrina espírita é o resgate do ensinamento do Cristo, segundo o Evangelho, da árvore frondosa que o homem, de tanto manejar, secou as suas folhas, os seus galhos. É a parábola da figueira seca. Então nós vamos perguntar: há um código penal da lei divina? Vejamos se nós somos presas do acaso com a resposta que eles nos dão. Quem precisa então do Código Penal? Quem que é afetado pelo Código Penal? Somente quem transgrida a lei. Eu posso passar minha existência inteirinha da reencarnatória, não vou nem saber o que é lei. Porque se eu tiver um caminho reto, eu não vou precisar me defrontar com a lei. Perceba? Agora, também é proporcional o quanto eu faço para burlar as leis civis, as leis que estão regendo a minha matéria, reflete exatamente o quanto eu burlo as leis divinas que estão na minha consciência. Porque isso é reflexo do meu amadurecimento espiritual. Então, se você quer saber se você está no cumprimento, como é que você anda, faça a reflexão. Quanto você transgride a lei divina?
pensando inclusive no andar sem cinto, falar no celular. Os juristas falam que à medida que vai saindo, as leis vão sendo aprovadas, milhões de juristas começam a estudar para ver aonde que vão achar a brecha da lei para poder escapar da sua punição. Somos nós. O Código Penal é medida extrema. É somente aquele que transvia e se transforma em agressor dos indivíduos e da sociedade. Então é fácil eu fazer a minha reflexão. Só eu pensar nisso, nesses conceitos. Emmanuel nos diz essa frase, que ela vai trazer uma reflexão muito grande para nós. Que à medida que a expiação é medida da lei somente para os corações endurecidos. A expiação é medida da lei somente para os corações endurecidos. Que parte do meu coração está endurecido? Que parte, que sentimentos eu trago? Porque não é tudo mundo, já tem coisas boas, mas eu preciso saber. Jesus fala. Nós vamos agora ao Código Penal do capítulo 7. Não vou ler inteiro não, tá? Não preciso ficar assustado, não estou vendo a hora, nós já estamos terminando. Porque ele tem 32 pontos, 33 pontos. Não vou falar deles. Vou falar do primeiro, depois nós vamos passar por último. Vamos para livro de todo mundo. A alma ou o espírito sofre, isso depois dele ter estudado todo, vocês estão lembrando, hein? Então vamos voltar lá. Ele estudou, observou, convocou, analisou e chegou à seguinte conclusão. Primeiro, que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida espiritual. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Eu continuo falando dos meus atos, que eu preciso fazer essa análise. Em conversa com os apóstolos, Jesus fala sobre que é necessário o escândalo. Mas sai daquele que tem um escândalo dele, que foi a leitura do nosso texto do Evangelho da noite. O Tiago fica muito pensativo e ele tem dificuldade então para entender. E ele pergunta para Jesus assim: Jesus, mestre, segundo as suas explicações, se houver hoje um assassino, amanhã vai ser a vítima. E assim sucessivamente. Cada vez que eu tenho uma vítima, eu tive um assassino, e isso vai ficar um ciclo vicioso. Jesus pergunta para ele assim: Tiago, de que maneira se dá a redenção pela leveza? Tiago fala assim: olho por olho, dente por dente. E Jesus diz para ele: como pode, Tiago, a lei divina, tendo como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas,
ser uma lei de vingança. Como pode eu pensar que eu faço mal para a lei e eu vou ser punido? Se o segundo mandamento da lei, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, então a lei mosaica é uma lei de amor e não de vingança. E hoje nós percebemos o quanto nós procedemos igual ao Tiago. Porque todas as vezes que nós estamos de frente de algumas circunstâncias, nós evocamos a lei de vingança, olho por olho, dente por dente. Eu posso não ter coragem de executar, mas eu torço para que alguém faça isso por mim. Nem que seja Deus, porque eu digo assim, a justiça divina o aguarda. Eu estou torcendo para ele ser pego. Isso está enraizado muito mais do que a gente consegue admitir que estejamos trazendo ainda este conceito, porque quando nós olhamos a justiça, nós trazemos o conceito de justiça, vingança, olho por olho, dente por dente. E ele então vai nos mostrar no último dos pontos o seguinte, que na realidade é o resumo de todas as leis divinas. Em que pese a diversidade de gêneros, graus e sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro e último. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a vida futura. Porque Jesus nos ensinou a cada um segundo as suas obras, no céu, na terra, porque é lei da justiça divina. E aí nós vamos lembrar essa passagem do Evangelho para encerrarmos o nosso momento de reflexão de hoje, buscando a figura do Mestre, o jugo. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus coloca uma condição à sua assistência e a felicidade que se promete aos aflitos. Esta condição está na lei em si, pois o seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve
E essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Obrigada.